Vamos para mais uma aula para o nosso curso de ACS. A aula hoje é sobre pré-natal, né, sobre esse acompanhamento que compreende desde a gestação até o primeiro ano, né, depois de ganhar essa criança, depois dessa paciente, né, dessa grávida, realizar seja o parto cesárea ou o parto normal. Né, e aí a gente precisa ter esse acompanhamento já desde os primeiros meses da concepção, né? E muito importante, né? Porque vai garantir um período, né, com maior segurança, com cuidado de segurança para evitar complicações, né, doenças, né, enfermidades que possa comprometer a vida intrauterina desse bebê, desse feto, tá certo? Então, nós vamos estar dando aqui algumas instruções para que vocês possam instruir essas pessoas, essas gestantes, acerca de exames a serem realizados, instruir, saber, né, a ter mais ou menos um diagnóstico presuntivo de que aquela paciente está grávida e precisa, né, dar início ao seu pré-natal o quanto antes, para que a gente possa minimizar ao máximo, né, as possíveis enfermidades que podem ser causadas e que podem afetar a vida intrauterina e da mulher também, né, da mãe. Aí o pré-natal da gestante de baixo risco, né, que é o que vocês vão poder dar esse maior suporte, porque quando é uma gestação de alto risco, né, nós vamos ver quando se classifica, essa paciente, essa gestante, ela é acompanhada por especialistas, né, e aí, né, ela vai ter mais contato com os especialistas, né, por conta da sua gravidez, que é de risco, tá bom? Mas maiormente nós vamos tratar, né, nós vamos fazer esse acompanhamento dessas pacientes de gravidez que não é, que está dentro dos parâmetros, né, da normalidade, digamos assim. Aí quais são os objetivos? É acolher a mulher, né, desde o início, né, quanto mais cedo possível iniciar esse pré-natal, promover a saúde, né, que é dar instruções, especificações, né, informações acerca daquilo que elas precisam saber para que nesse período, né, a mulher não se sinta como se fosse uma pessoa doente, né? Porque muitas das pessoas às vezes não entendem, não compreendem que isso é fisiológico, isso é da mulher, isso é do ser humano, né? No caso do ser humano, mulher. E é normal. E tem gente que trata a gestação como uma doença. Ah, a mulher não pode fazer nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque trata como uma doença. Existem casos em que há risco de um aborto e tal, a gestante teve algum problema, e sim precisa ter esse cuidado, mas maiormente, na maioria das vezes, as mulheres ela vai ter uma vida normal, né? Até o dia de ganhar o seu bebê, ela vai ter uma vida normal. Prevenir também, né? E detectar doenças precoces, que são afetações que são comuns nesse período, e outras que não são comuns, mas que podem aparecer, e se aparecer, elas precisam ser tratadas porque elas podem causar danos ao bebê. Né? E primeiro de tudo, o que a gente tem que saber? Se realmente essa mulher está grávida. Né? E a primeira queixa de toda mulher é: minha menstruação atrasou. Né? E aí, o primeiro passo, fazer um exame. Né? Faz o examezinho ali, o teste da urina. Né? Deu positivo, faz-se um beta-HCG, que é o exame de sangue. Tem um pouquinho mais de probabilidade de certeza, né? De poder estar grávida realmente. Depois ultrassom, e aí confirmou o diagnóstico de gestação. Existem outros parâmetros também que a gente vai levar em consideração, né, para dar esse diagnóstico. E aí inicia-se o pré-natal, né, abre o cartãozinho, a cadernetazinha do pré-natal dessa paciente e começa ali, a partir dali, esse monitoramento, esse acompanhamento dessa paciente, né, solicitação de exames, e aí é uma série de exames que pedimos no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, exames de imagem, tudo isso nós vamos, né, pedir. É claro que essa solicitação de exames fica a cargo do médico, né? Prescrição de suplementos, né, como ácido fólico, como sulfato ferroso, esse sim o enfermeiro, né, já é
podem prescrever, né, e devem prescrever, que é essa suplementação nos primeiro trimestre da gestação, né, principalmente no primeiro trimestre, para evitar, né, algumas deformações e para também prevenir da anemia, que causa uma anemia fisiológica nas gestantes nos primeiros meses. Atenção baseada em evidência, é claro, tudo que é feito, tudo que é solicitado, todos os exames têm evidências científicas de que são necessários e de que dão resultados, né? Como exames para diagnóstico de doenças tratáveis e que, se tratada precocemente, vai evitar uma má formação, vai evitar um aborto, vai evitar, né, restrição de crescimento intrauterino desse bebê. Então todos esses exames são baseados em evidências científicas, né, que foi estudado, foi testado e viu que tem sua importância, né? Apoio às gestantes, né? E fala desse apoio aí, de que nada adianta você ter a melhor assistência, né, ter equipamentos, ter tudo, se ela não estiver disponível, né, para a população. Então necessita-se ter bons equipamentos, mas também de ser aberto, de ter acesso para as pacientes, para que assim a gente possa estar cuidando dessas mulheres, né, nesse período lindo da vida, né, que é no período em que a mulher está grávida. Está gerando uma vida dentro de si, precisa desse cuidado. Mais uma vez, lembro que não é doença, mais um período fisiológico, porém a mulher fica mais sensível e precisa ter essa assistência, esse cuidado, né, para evitar possíveis problemas. Priorizar a educação e a comunicação, isso é muito importante, a gente já falou em outras aulas sobre a questão da educação. A educação é igual à saúde. Quanto mais educada, no sentido de receber informações, de saber, né, o que deve ser feito em determinadas situações, de saber o que deve e o que não deve usar, o que deve e o que não deve comer, né? Uma população que é bem educada nesse sentido, que é bem informada, é uma população saudável. Isso é importante, né? Ver questão disso aí, vocês podem, né, ver essa questão do cartão de vacina, né, do Programa Nacional de Imunização, ver, preencher adequadamente, ver quais são as vacinas que faltam, que ela precisa tomar, quais a que ela deve tomar, e aí vocês, né, dá essa informação para a paciente e aí faz a questão do agendamento de consulta, quando tiver campanha de vacinação ou quando chegou no período da gestação em que ela tem que tomar aquela vacina, vocês poder informar, né, e poder agendar para que ela possa fazer e não perca nada, não deixe passar nada despercebido. Por quê? Se não der nada, amém, não aconteceu nada, mas se acontecer alguma coisa por falta de informação ou de não ter anotado, né, aí a gente vai colocar em risco a vida de uma mulher com o seu bebê, né, por negligência ou desatenção. Então a gente precisa ter bastante atenção naquilo que nos compete para fazer bem feito, para fazer com excelência. Né? Aí o agendamento de consultas, né? E fala quando a paciente vai, a gestante vai na primeira consulta, já se faz ali um cronograma das próximas consultas até a 27ª semana. Por quê? Uma consulta mensal, né? E aí vai vendo o peso, vai aferir pressão da paciente, vai ver glicemia, né? E indagar a paciente como é que tá, né? E ver a altura uterina, ver, escutar o BCF da criança, né? E depois da 27ª semana, aí inicia-se as consultas a cada 3 semanas, já não é mais mensal, a cada 3 semanas. Entre a 28ª e a 36ª semanas. Quando chega na 36ª, está bem pertinho, nós agora vamos reduzir ainda mais o tempo de intervalo de consulta, né? Agora vai ser semanal. Até a 41ª. Chegou na 41ª, o paciente ainda não entrou em trabalho de parto, né? E aí você tem que encaminhar a paciente para UBS, né? Para o hospital, né? Para um hospital de maternidade, de referência. E já agenda também o retorno dessa paciente depois de uma semana, né, depois que estiver com o bebê, que vai entrar no programa, no período do puerpério, né, e aí ela vai começar a fazer esse acompanhamento agora, não só dela, mas dela e do bebê. Esses exames de rotina, como eu falei, é a cargo do médico, né, e aí vocês só precisam, né, ter uma ideia de quais são os exames que são pedidos, até mesmo para título de dar informação para a paciente. Aí tá todos os exames que precisa, né, hemograma, para ver questão de anemia, tratar,
urina, os tipos de urina, cada trimestre, né, que vai pedir no primeiro, segundo, terceiro trimestre, a glicemia de jejum, né, sorologia para toxoplasmose, HIV, hepatite, rubéola, luz e a tipagem sanguínea, que é muito importante. Então, são esses exames que a gente pede, né, no primeiro trimestre, os primeiros exames que a gente vai pedir, porque se detectar alguma doença dessa, a gente deve tratar para que não tenha, né, repercussão no bebê. A colpocitologia oncótica, conforme a rotina ginecológica, né? Ultrassom obstétrico, preferencialmente ao redor das primeiras 12 semanas, né? Quanto mais cedo fizer essa ultrassom, a gente vai poder precisar mais, né? Precisar melhor a data, né? A provável data do parto, né? Porque a gente vai ter uma idade, né? De acordo com a ultrassonografia, vai ter uma idade mais precisa da gestação, né? E mínimo 3 ultrassons, né? A gente deve solicitar dessa paciente, salvo se a paciente tiver alguma afetação e precisar estar realizando ultrassons de rotina, né? Atualizar o cartão de vacinação, né? O programa de imunização, o Programa Nacional de Imunização, né? O PNI, ver a questão das doses de vacinas, as que estão atrasadas, agendar as que ela deve tomar em cada período da gestação. Grupo de gestantes, né? Dividir, fazer isso, né? Se você está acompanhando 10, sei lá, 10 gestantes, aí você faz grupos, né? Divide em grupos nas que estão em primeiro trimestre, as que estão em segundo e as que estão em terceiro, para que você possa, né, dar informações específicas para aquele primeiro trimestre, para aquele segundo trimestre, porque difere um pouquinho, né, de cada trimestre. Vai ajudar também a discussão entre elas, né, e poder se ajudar, e aí vai ser bem melhor, né? Gera essa autoconfiança, aumenta a aceitação aos tratamentos, né? Às vezes o problema de um é o mesmo da outra, e aí elas vão se ajudando. Essa pressão que eu falei, né, que o enfermeiro tem autonomia para prescrever essa suplementação de ácido fólico e de sulfato ferroso, né, que é para prevenir doenças como o CR precoce do tubo neural, para prevenir a questão da anemia. A consulta, você precisa dar, né, precisa se dar informações para essa paciente, para essa gestante, né, e poder classificá-la, né, por exemplo, a idade diz se é de risco, se é de alto risco ou não, né, menores de 16 e maiores de 35 anos, a gente, né, se já teve filhos, né, qual é o grau de escolaridade, situação, se é casada, se não é, tudo isso vai influenciar, né, na questão da condução desse pré-natal. A anamnese, saber se tem parentes de primeiro grau com diabetes, com hipertensão, se já teve gêmeos, tudo isso, se teve CA, e a gente precisa tudo isso para poder, né, rastrear essas enfermidades, né, na paciente, caso tenha algum paciente de primeiro grau, para a gente poder tratar e não descuidar, né? Pessoais, saber de doenças, se tem algum aborto, se tem alguma enfermidade, se teve alguma enfermidade, se teve alguma gestação, tudo isso a gente precisa, né? E saber a idade da gestação atual, como é que tá. Aí tem esse exame geral que sempre vamos fazer quando a paciente vier, né? Que é peso, pressão arterial buscando diagnosticar alguma hipertensão, né? E saber se a paciente já era hipertensa, se não era, porque há umas doenças que podem ser desenvolvidas, né, por conta da hipertensão, né? A partir da 22ª semana a paciente pode desenvolver eclâmpsia, né, pré-eclâmpsia, né, e seguido a eclâmpsia, e é uma doença que pode causar a morte tanto do bebê como da mãe. Então a gente precisa estar atento essas doenças. Assim também como a diabetes, a gente precisa diagnosticar o quanto antes, porque é uma doença que pode causar problemas para o bebê. A criança pode nascer com macrosomia, pode nascer uma criança muito grande, né, e ter problemas, ter maiores problemas na hora do parto, né, e aí a gente precisa estar atento para diagnosticar essas doenças e tratar no momento oportuno. As queixas mais frequentes na gestação, né, a paciente vai começar a queixar-se, né, de náuseas, de vômitos e tonturas, porque há uma elevação da produção de hormônios e esses hormônios, né, produzem esses mal-estar, essa náusea por conta da quantidade, né, e
são normais, né? Salvo se essa paciente está vomitando incoercivelmente, né? Não tem como parar esse vômito, ela está vomitando sempre, tomou remédio, não resolveu. Começa a perder peso, aí isso é preocupante, a paciente precisa ir para o hospital para ser hidratada, para ser medicada, né? E evitar problemas futuros. Né? E aí a gente vai dar orientações como comer comidas fracionadas. Se a paciente come 3 vezes por dia, vamos dizer, ó, divide essas 3 refeições em 6 vezes. Você vai comer pequenas porções a cada 3 horas, a cada 4 horas, digamos. E assim, para melhorar a aceitação, né, dela da alimentação, da dieta. Ingerir alimentos sólidos, leves, né, ter cuidado quando for levantar pela manhã, porque dá uma hipotensãozinha postural, a paciente pode ter essa síncope e terminar caindo, né, e tendo problemas. Então a gente tem que estar dando essas informações à paciente para evitar maiores problemas. Essas náuseas e vômitos intensos, né, que é o que a gente falou, quando se torna uma emesis, uma hiperemesis, e aí a paciente não tem melhora, está perdendo peso, não está conseguindo se alimentar, precisa de uma avaliação médica. Né, a constipação intestinal, né, porque há um crescimento uterino, né, e aí a paciente tende a manifestar alguns sintomas, né, nessa região que fica comprimida, né, o edema nas pernas, porque comprime os vasos ilíacos que desce para as pernas, e aí dá muito edema. Tem uma compressão também, né, do intestino, né, dessa região posterior, e aí pode causar constipação, e aí por isso ela tem que ter cuidado na dieta. Pode não, causa sempre, né? Essa incontinência urinária, a paciente vai. Essa necessidade, na verdade, urgência urinária, ela fica indo várias vezes no banheiro, né? Então, tudo isso são mudanças que acontecem, mas que são aceitáveis, né? Normais, aceitadas como normais nesse período de gestação, e a gente precisa orientar a paciente para que ela não ache que está doente, né? E dizer das observações quando se é doente, quando se considera algo que pode que seja passível de tratamento medicamentoso. Né? Aí já falando da constipação, pirose, né? Orientar a gestante para a questão da dieta fracionada, evitar café, chá, mate, tudo isso. O álcool e o fumo, nem pensar, né? Que faz muito mal, não só para a criança, mas para ela também. Né? O paciente está tendo sangramento, a gente vê o que é que está acontecendo, né? Solicitar avaliação odontológica é muito importante, né? Nesse período. Às vezes, por uma cárie dentária, a paciente pode vir a perder o bebê. Né? Tudo isso a gente precisa estar. Por isso, dessa equipe multidisciplinar, né, na UBS, para poder atendermos o paciente e enxergar o paciente como inteiro, né, por inteiro. A questão das varizes em membros inferiores, né, ter o cuidado de poder fazer essa massagem para melhorar um retorno venoso, não ficar muito tempo sentado, não ficar muito tempo deitado. Tudo isso, cãibras vão aparecer, os edemas vão aparecer, como eu tinha falado antes, e pode ser por essa compressão que vai ter, né, porém também por excesso de ingesta de sal. Né, a paciente pode gostar das coisas salgadas, e aí a gente tem que indicar que ela possa diminuir, que ela deve diminuir essa ingesta de sal para não ter problemas, né, de retenção de líquido. Falta de ar, batedeira no peito, né, avaliação física e emocional. Nesse período da paciente, como eu falei, ela fica muito sensível e está suscetível a uma crise de ansiedades, a depressão. Então a gente precisa ter bastante cuidado, né, orientar o esposo, né, o seu cônjuge ali na casa, a pessoa que está ali junto com ela nesse período, né, da atenção que deve ser prestada, porque a mulher ela é muito sensível. E às vezes, né, quando não se dá, né, uma atenção devida, né, até um pouquinho a mais, na verdade, nesse período, a mulher se sente feia, né, se sente, né, que já não serve e tal, então é bem complicado. Então a gente precisa instruir não só ela, mas também a família, né? Fraquezas e desmaios, isso pode acontecer por conta dessa anemia, né? E muitas das vezes acontece, o paciente tem uma anemiazinha fisiológica e diminui o aporte de oxigênio lá, e às vezes ela se levanta de uma vez e dá esses quadros de síncope, né? Que a paciente apaga
cai e levanta. Então, por isso, tem que ter esse cuidado, avisar quando for se levantar, sentar aos poucos, sentar na cama, esperar um pouco para poder o corpo se estabilizar até que ela possa levantar e sair. Dores nas mamas, porque começa, né, a encher, começa a produção de leite, começa as alterações, né, físicas da paciente, pode sentir essa mastalgiazinha, né, essa dor. Aí a gente, claro, tem que investigar se não há nenhuma afetação. Caso não, então essas dores são fisiológicas. Né? Orientar a questão do uso do sutiã com boa sustentação, porque fica muito pesado e tende a ficar puxando para baixo, né? E aí vai ficar dolorido. Cefaleia e enxaqueca, a gente tem que estar atento, porque às vezes pode ser apenas uma cefaleia comum, mas muitas das vezes a paciente está tendo uma hipertensão. E aí a gente já falou sobre a hipertensão, o que é que pode causar, né? Durante a gestação. E aí pode levar a óbito a mãe e o bebê. Por isso a gente tem que estar investigando essas causas de hipertensão, de cefaleia. Se não é por conta da hipertensão, né, que pode evoluir para uma pré-eclâmpsia e posterior uma eclâmpsia. Né? Cloasma, evitar a exposição direta ao sol, porque tende a pigmentar essa parte do rosto da mulher. E quando leva muito sol, né, e aí é bem mais rápido, né, e aí pode causar essas manchas. E aí diminui ainda mais a autoestima da mulher, porque ela fica com a pele do rosto manchada e tudo. E aí ela já se sente feia por conta disso. E aí fica mais difícil, né, ou fica mais suscetível, né, a poder entrar em depressão e ter essas crises de ansiedade. Corrimento vaginal, explicar para ela que é normal nesse período também, né? Porém, explicar quando se deve estar atenta para um corrimento, né, infeccioso, quando se é amarelado, é fedido, é esverdeado, tudo isso a gente precisa identificar para poder tratar, né? Encaminhar ela para o médico, para que o médico possa prescrever o tratamento para essa paciente. Né? E aí existe, como é o caso da candidíase, né, que vai gerar aquele corrimento branco com um aspecto grumoso, como se fosse leite cortado. Aí tem outras afetações que vai ter um corrimento amarelado, né, como se tivesse com espumas, outros com corrimento verdoso, com cheiro, um mau cheiro, né, um odor fétido, e a gente precisa estar indicando essa paciente que precisa de tratamento. As queixas urinárias, né, normalmente a paciente, como eu já falei, né, por uma compressão da bexiga, o útero começa a crescer e começa a comprimir a bexiga, então reduz a capacidade de armazenamento de urina. Então, ela tomou água, né, às vezes, ali a cada momento, vamos supor, se ela tinha uma capacidade de 700 ml, digamos, vai reduzindo. Quanto mais a barriguinha vai crescendo, mais vai reduzindo essa capacidade. E aí, por isso, essa urgência miccionária. Às vezes o paciente tomou água, foi no banheiro, daqui a pouco toma água de novo, tem que ir no banheiro de novo. Agora quando essas micções começam a ser doloridas, né, ardosas, aí a gente precisa avaliar, né, se tem sangue, se está avermelhado, a gente precisa avaliar se não há uma infecção que precisa ser tratada, né, que é muito comum durante a gestação. Infecção urinária, e se complicar, se ela perdurar, ela pode causar um aborto. Então, por isso que a gente precisa tratar. Atividade sexual, mais uma vez a gente lembra que não é uma doença, a gravidez. Então, a paciente ela pode ter a vida sexual dela normal, né? Vai dificultar em algumas questões de posições, de tudo, mas ela, né, vai encontrar o melhor jeito, salvo se a paciente está cursando uma gravidez de alto risco, né, um descolamento de placenta, alguma coisa do tipo, e o médico vai indicar, né, essa questão da atividade sexual dela. E mais uma vez chegamos a mais um final de aula. Muito obrigado por aguentar e assistir até aqui, né? Que Deus abençoe. Espero ter contribuído mais uma vez para esse crescimento, né, de recebimento de informação, né, e que essas informações possam se tornar ações, tá certo? Coloque em prática, bastante atenção sempre, né, porque estamos lidando com vidas e nós não podemos, né, eu sei que em algum momento nós vamos deixar a desejar em algum ponto, em alguma coisa, porque somos seres humanos, né, estamos passivos de erros, mas nós temos que minimizar o máximo possível
possível, né, erros, porque estamos lidando com vidas. E quando nós lidamos com vida, às vezes um erro pode ser fatal. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Né? Um abraço.